Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa reflexão nesse canal que tem como proposta discutir diversos assuntos, entre eles e principalmente a palavra de Deus. Eu não sou especialista no assunto, eu sou alguém que ama a palavra de Deus e quer dividir com você as minhas reflexões, os meus pensamentos, pensando que isso poderá ajudá-lo também a entrar na palavra, a não ter medo da palavra, a encarar a palavra de Deus. E a palavra de Deus ajuda a gente a viver. É por isso que nós temos tanto carinho com ela. Não tenho especialidade nisso, mas procuro todos os dias essa palavra de Deus. E hoje eu vou comentar com você um trecho de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, de 26 a 40, que foi o encontro de Filipe com o eunuco africano da rainha Candace. O anjo do Senhor disse a Filipe: caminha-te na direção do meio-dia pela estrada que desce de Jerusalém a Gaza. Ela está deserta. E Filipe partiu imediatamente. Ora, um eunuco etíope, alto funcionário de Candace, rainha da Etiópia, administrador de todos os seus tesouros, tendo estado em Jerusalém em peregrinação, retornava em sua carruagem de viagem, lendo o profeta Isaías. Disse então o Espírito a Filipe: adianta-te e alcança aquela carruagem. Filipe correu e, ouvindo que ele estava lendo o profeta Isaías, lhe perguntou: consegues realmente entender o que lês? E ele respondeu: como poderia, se ninguém me guia? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. A passagem da Escritura que estava lendo era esta: como ovelha foi conduzida ao matadouro, e como cordeiro mudo ante quem o tosquia, assim não abriu a boca. E dirigindo-se a Filipe, disse o eunuco: por favor, de quem fala o profeta desse modo? De si mesmo ou de outro? Então, tomando a palavra e partindo daquele texto da Escritura, Filipe lhe anunciou a boa nova de Jesus. Prosseguindo seu caminho, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco disse: eis a água, que me impede que eu seja batizado? Disse Filipe: se crês de todo o teu coração, podes. Respondeu o eunuco: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ali mesmo ele foi batizado. Naturalmente. Mandou parar a carruagem, desceram ambos a água, Filipe e o eunuco, e ele o batizou. Quando subiram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais, mas prosseguiu o seu caminho com alegria. Filipe, no entanto, encontrou-se em Azoto e, passando, anunciava a boa nova em todas as cidades até chegar em Cesareia. Esse texto que é muito bonito, muito cheio de sentido, muito rico para a gente refletir. Retomando um pouco o fio da meada, Filipe está pregando fora de Jerusalém. E ele faz isso depois da perseguição e da morte de Estevão. Ele vai pregar na Samaria, a terra mal vista pelos judeus. Ali ele faz um trabalho bonito, é bem acolhido na Samaria. E ele tem essa visão, então, para que pudesse alcançar esse escravo estrangeiro, africano. Detalhe é que esse escravo estava indo em peregrinação a Jerusalém. A gente não sabe o que ele estava indo em Jerusalém, porque ele estava indo, porque o eunuco não podia participar das assembleias, pelo fato de ser mutilado. Espero que você saiba que o eunuco é um homem que foi castrado. E por que se castravam os escravos?
Mas sendo escravo, ele podia ocupar esse cargo importante de que fala a leitura, de alto funcionário da Candace, rainha da Etiópia, administrador de todos os seus tesouros. Escravo podia fazer isso? Olha, eu não sei te falar se no tempo de Jesus era diferente, mas o escravo eunuco, ele podia ocupar altos cargos em outros períodos da escravidão, porque sendo eunuco, castrado, ele não ia deixar herdeiro. Então, quando ele morresse, todos os bens que ele tivesse adquirido voltavam para o seu dono e estava tudo resolvido. Eu não estou afirmando que possa ser por isso que, mesmo sendo escravo, ele ocupava alto cargo no reino da rainha. Também não sei o que ele estava indo em Jerusalém, talvez ele fosse um simpatizante, ou talvez estivesse conduzindo alguém mais importante, porque lá na Bíblia proíbe que, isso você pode conferir num texto que eu escrevi aqui, que eu vou pedir para colocar na descrição, que lá tem as passagens bíblicas para você conferir. Lá na Bíblia proíbe que o eunuco possa participar da assembleia, pelo fato de ser um mutilado. Então ele não poderia participar da assembleia judaica. Mas ele está tentando entender, coitado. Ele está lendo uma passagem do profeta Isaías, ele não entende, falta alguém que o ensine. E é aí que entra Filipe. Filipe, movido também por uma ação divina, guiado por uma visão, pelo Espírito Santo, aproxima-se dele, ensina para ele, vamos dizer assim, o catequiza. Depois, quando chega no local certo, ele diz: mas aqui tem água, eu quero ser batizado. E ali então, depois dessa catequese pré-batismal, fundamentada na Sagrada Escritura, Filipe batiza esse eunuco da rainha da Etiópia. Eu fico pensando se esse não teria sido o primeiro africano a receber um batismo cristão. Talvez tenha sido ele, o primeiro batizado cristão da África. E aí a leitura termina dizendo simplesmente que ele seguiu o seu caminho e que Filipe foi pregar em outras praias, no caso em Cesareia, passando por Azoto, pregando a palavra de Deus. O que é interessante aqui, dentre outros aspectos, é como que a palavra de Jesus, a mensagem do Evangelho, começa a crescer em todo o mundo pagão, quando também os apóstolos e os pregadores já não têm essa barreira, esse preconceito, essas restrições todas que haviam no judaísmo tradicional. A mensagem cristã, ela vai ganhando terreno, ela vai ganhando o mundo, ela vai crescendo e se expandindo por causa da abertura, guiada mesmo pelo Espírito Santo. Trazendo para hoje, será que nós estamos hoje conseguindo levar essa mensagem cristã a todo mundo? Aqueles que mais precisam, às vezes excluídos de outros nichos da sociedade. Quais são os excluídos de hoje? Será que nós colocamos ao lado deles? O eunuco, apesar de ser um homem que ocupava altos cargos, ele era escravo. E ele não podia participar da assembleia, ele era um excluído. E mesmo assim, Filipe se colocou ao lado dele, o evangelizou, catequizou com a palavra de Deus e conferiu a ele o batismo. É uma lição para nós, para a gente pensar hoje em dia. Espero que tenha te ajudado em alguma coisa. Um grande abraço para você. Fique com Deus.